Missão integral ou evangelho pleno? Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o programa Café Espiritual. A nossa igreja, durante muitos anos, viveu numa espécie de toca. Nós não convivíamos, tentávamos até conviver com outras igrejas. Eu era chamado para reuniões de oração, realizados com pastores, e sempre com o mesmo pretexto: só estamos nos reunindo para orar. Mas depois da segunda, terceira reunião, já tinha eleição de diretoria, já tinha papel timbrado e daqui a pouco estavam chamando algum deputado federal ou vereador para falar sobre a sua nova campanha. Tudo parecia pender para a política. E quantas vezes eu disse: eu vou, vamos lá e tal. E eu ia lá, tirava uma manhã para ir, às vezes servia um café da manhã, não é? E aí eu ficava muito frustrado. Depois de um tempo, eu comecei a perceber muitas críticas que estavam sendo feitas, principalmente às igrejas neopentecostais. E para mim isso era que nem chutar um cavalo morto, já criticando o movimento que estava francamente morrendo. E está morrendo espiritualmente, morrendo na sua relevância para o reino de Deus e se despedaçando em mil pedaços. Mas havia situações ainda a serem tratadas na igreja evangélica de modo geral, e eu senti que havia uma necessidade de abrir um pouquinho, abrir a cortina um pouquinho e mostrar: peraí, nós temos que olhar para nós, os antigos pentecostais, né, os clássicos, e outros têm que dar uma olhada em si também e se examinar. E foi deste impulso que nasceu o livro O Fim de uma Era. O Fim de uma Era é uma discussão, eu fui entrevistado, é um livro em forma de entrevista, que é um formato não muito usado no meio evangélico, cristão, mas é usado no mundo editorial afora, e foi uma espécie de manifesto que eu levei, fui conhecendo pessoas, saí, palestrei aqui e acolá, e comecei a sentar à mesa com pessoas que eu não entendia muito bem o discurso delas, né? Mas estava assim: estamos juntos, eu disse, estamos juntos, vamos conversar e tal. E descobri que não existe um diálogo nacional, mas existe feudos, grupos que se formam em torno de certas ênfases diferentes e até visões diferentes do Evangelho e da obra de Deus. E um desses grupos acabou me convidando para ser um dos representantes do Brasil na reunião a Lausanne 3, na cidade do Cabo. E eu fui e ouvindo o discurso, eu disse: o que está havendo aqui? E alguém falou sobre missão integral para mim. Eu disse: bom, eu não sei o que é isso, mas eu vou descobrir. E o que eu fiz, o que eu sempre faço? Eu comprei um livro. Comprei o livro do René Padilha, chamado Missão Integral, e fui ler. E vi que, primeiro, ele fez uma crítica da igreja, uma espécie de raio-x da igreja, que eu achei de uma certa perspicácia. Tá bom. Fez uma leitura bíblica, também eu achei adequado, mas uma vez que partiu para interpretação e aplicação, eu senti que ele tinha cometido um non sequitur, ou seja, ele simplesmente rompeu com a primeira parte do livro e começou um novo livro, supostamente baseado na primeira parte, mas não foi. Por quê? Porque começou a introduzir uma série de frases e coisas que não tinham nada a ver com o evangelho. Frases como autodeterminação dos povos, luta de classes, opção pelos pobres. E este é um vocabulário que não tem sua raiz em teologia, e sim em ideologia marxista. E eu disse: peraí, o que é isso? O que é isso? Ideologia marxista dentro da igreja evangélica. E fui descobrindo que a missão integral, de fato, é a versão protestante da velha conhecida teologia de libertação. Isso que também é uma ala de esquerda da Igreja Católica. Isto se tornou ainda mais claro quando eu comecei a participar de um grupo. Eu fui chamado para fazer parte da Aliança Evangélica, e onde algumas das coisas que surgiram eram muito em torno de manifestos e certas orientações que eram claramente para a esquerda, até que finalmente nós fomos convocados para dar as mãos com o governo Dilma. Eu disse: alto aí, peraí, o que está acontecendo? E vi que realmente
Mais uma vez, é a título de, só vamos reunir a liderança para promover a união. De fato, fazia parte também de uma missão política. Missão Integral tem essa opção pelos pobres e acusa o resto da igreja de não ter compaixão para com os pobres, de não ter compaixão para os necessitados e não promover certas coisas que fazem parte claramente da agenda de esquerda. A pergunta, então, é: mas a igreja não se preocupa com o pobre? Não, a igreja se preocupa com o necessitado que está à mão. O que a igreja não faz é se preocupar com a pobreza como um conceito geral, porque pobreza como um conceito é um conceito político, não é um conceito humano e também não é um conceito bíblico. A única vez que pobreza é levantado como conceito é quando Jesus foi ungido com uma unção muito cara e Judas disse, podíamos vender isso e dar aos pobres. Ele disse, os pobres sempre estarão convosco, mas eu não. Então, foi a única vez que os pobres, como um conceito, foi levantado. Mas Jesus sempre se mostrou compassivo para com o necessitado. Inclusive, quando foi perguntado quem é meu vizinho, o que Jesus respondeu? Ele contou a história do bom samaritano. O bom samaritano é alguém que se depara com alguém que está em apuros, precisa de ajuda, e o bom vizinho, o bom cristão, é aquele que ajuda o seu próximo. Mas qual é a ajuda maior que a igreja tem para oferecer? É pão? É saneamento básico? É roupa? Jesus disse que os gentios buscam estas coisas, mas a coisa mais importante é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado pelo Pai. Ou seja, nós devemos fazer da nossa missão a propagação do anúncio do Evangelho. Olha, você vê pontuando todo o livro de Atos dos Apóstolos a seguinte frase: e a palavra de Deus foi crescendo, foi avançando. Agora, ajudaram viúvas, tanto que tiveram que eleger diáconos para servir as mesas das viúvas, dessas necessitadas que não tinham como se sustentar, né? Algo que no mundo antigo era simplesmente ignorado. Viúvas ou tinham que se prostituir ou morriam de fome. E a igreja foi a primeira a fazer algo, mas faziam isso tratando de viúvas e não protestando contra Roma ou contra os poderes para tentar mudar o sistema. Ou seja, o evangelho é algo pessoal. As boas novas são algo pessoal. Não é uma série de preceitos ou ideias, não é uma ideologia. O Evangelho é uma narrativa. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu me lembro que um dos nossos adotados, um dos órfãos adotados através do sistema da Visão Mundial, meu filho foi visitar no Vale do Jequitinhonha e descobriu que, de fato, a criança recebia uma merenda, recebia material escolar, mas nunca tinha ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo, nunca tinha ouvido as boas novas da salvação. Ou seja, a Visão Mundial não estava fazendo nada mais do que qualquer outra organização de assistencialismo mundano, até espírita, não é? Ou Legião de Boa Vontade, faria. Ou seja, de cristão parou de ser. E embora tenha sido fundado por cristãos, não está agindo dentro de uma priorização do Evangelho, o Evangelho pleno. O Evangelho pleno é Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, e aqueles que são salvos, libertos e curados devem estender a sua mão e ajudar o próximo. Mas a mensagem principal, inicial, é Cristo salvas. Renda-se a Cristo, seja um seguidor de Cristo. Então, missão integral não é uma missão integral evangélica. O evangelho pleno, sim. O evangelho pleno envolve também a ação assistencial dos seus membros, mas não como a prioridade, não como o primeiro passo. O primeiro passo é pregar o evangelho. E uma vez que eu entendi isso, entendi também porque o grupo que foi com a qual eu fui para a cidade do Cabo, na África do Sul, ficou tão zangado com o John Piper, que o John Piper pregou que o importante era salvar a pessoa da sua necessidade, do seu problema maior, que era a perdição eterna.
Primeiro tem que tratar disso. Este é o alvo, este é o máximo, esta é a missão da igreja. Por quê? Você pode ter saneamento básico, você pode ter uma mesa repleta de comida, você pode ter roupa para vestir e seus filhos bem educados. E se você morrer e for para o inferno, tudo isso terá sido perdido num instante. Então, nossa missão é o Evangelho de Cristo, é discipular as nações, né? Como Jesus mesmo disse, né? Vá, ide e fazei discípulos de todas as nações. Bom, eu sou Walter McAllister, bispo primaz da Igreja Cristã Nova Vida. Mais uma vez ofereço o meu e-mail para contato. É podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no e, @gmail.com. Ou, desejando contato pelo Facebook, pode entrar na minha página, Walter Robert McAllister Jr., né? Se quiser amizade, identifique-se como pastor ou como seminarista. Eu volto toda segunda e quinta. Até então, que Deus te abençoe rica e abundantemente.